Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil. E DP World Santos. Olá! Com 95 tanques e capacidade para quase 150 mil metros cúbicos, a Stolthaven Brasil, instalada no Porto de Santos, pode armazenar uma ampla variedade de produtos como matéria-prima orgânica, derivados de petróleo, ácidos, graxas, óleos lubrificantes e vegetais, gordura animal, etanol, metanol e muitos outros. E este mês, o terminal celebra 40 anos de atuação. E durante esta edição do Porto e Negócios, vamos falar sobre o desenvolvimento da empresa ao longo dessas 4 décadas e das perspectivas de futuro. Participam do programa o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o gerente-geral da Stolthaven Brasil, Marcelo Schmidt. Marcelo, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento tão particular e tão especial da Stolthaven. Obrigado, é um prazer estar com vocês também, compartilhar essas histórias bacanas hoje no seu programa. Sem dúvida nenhuma. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Estava com saudade dos nossos encontros aqui, direto do estúdio. Fizemos 4 edições para lá de especiais, né, do 5º Congresso Brasileiro de Direito Marítimo e Portuário, referendando aí a importância e o crescimento dessa edição, né, do Exatamente, programa. Foi uma overdose de BDM. De volta ao estúdio agora, Exato. né? Um prazer estar aqui, prazer estar com os nossos espectadores. Marcelo, para a gente começar nosso bate-papo, quais, se é que você pode elencar algumas das principais, né? Quais foram as principais conquistas da Stolthaven Brasil ao longo dessas 4 décadas? Natália, a gente começou de uma forma pioneira em Alemoa, né? Adquirindo uma área que era da Mobil Oil, que era uma fábrica de lubrificantes, e a partir daí começamos a construir o nosso terminal em diversas etapas, né? Acompanhando todo o desenvolvimento do Brasil e de toda a regulação portuária, estrutura portuária, que caminhou ao longo desses 40 anos. Então, fomos de uma visão de um terminal pequeno, que era para dar suporte às nossas embarcações, a um terminal hoje bastante relevante, não só para importação, como para exportação, né? A gente falou no comecinho do programa da capacidade de estocagem, né, e de alguns produtos, né, que a gente chama de granéis líquidos. Do ponto de vista do mercado de granéis líquidos e da evolução desse mercado, o que vocês podem destacar, e mais especificamente com relação à Stolt, como que ela se adaptou a toda essa evolução? Sim. A nossa história ela começa com essa questão de armazenar óleos lubrificantes, né? E depois começa um caminho em direção à especialização da nossa empresa, que foi inicialmente no desenvolvimento e inovação dos parcel tankers, que sempre transportaram inicialmente produtos químicos de especialidade. Então, nós acompanhamos um pouco o trajeto do crescimento e da modernização da indústria química inicialmente, né? Seguindo no caminho não só das commodities, como as químicos de especialidade. Nas últimas décadas, a gente viu uma mudança, não só do estado de São Paulo, mas como toda a estrutura do Porto de Santos para atender o Brasil, não só na importação, né, como também daí começou-se a ver a exportação, principalmente do etanol, né, combustível, que também, no nosso caso, é usado para fins industriais, para uso farmacêutico, para outros tipos de utilização, né? E houve, nos últimos 10 anos também, uma importação grande de derivados, né, o diesel e a gasolina, pela questão mais short de refino que nós tínhamos no país. Nós viemos, então, acompanhando
Isso e a tecnologia é bem interessante que ela vai mudando, né? Sim. Então, na medida em que você tem tanques pequenos para produtos químicos de especialidade, no combustível você já tem tanques maiores com outro tipo de operação para ter mais produtividade e assim por diante. Então, nós fomos aos poucos acompanhando e trazendo muita tecnologia com relação à segurança, né? Falou tudo. Essa era a minha próxima pergunta. Quando a gente fala de granéis líquidos e quando a gente fala dessa evolução, que foi muito bem posta por você, uma grande preocupação, né, do cidadão comum é com relação à segurança, né? Tanto segurança no transporte quanto a segurança efetivamente das instalações, né? Porque a gente fala de uma região, quem não conhece, a Stolthaven beira, né, a rodovia, então assim, é muito próximo da comunidade lá de Cubatão, tem uma relação muito íntima com o município, né, contribui de maneira muito importante com diversos projetos que a gente vai falar ao longo desse programa, mas sem dúvida nenhuma é uma preocupação que precisa ser vista com olhos muito cuidadosos, né, Técio? Sim, é para isso que servem os planos de contingência. E, na verdade, assim, existe uma evolução desses tipos de planos com os acidentes que foram históricos, não só no setor portuário, mas na indústria também. Eu brinco aqui, na engenharia é um processo contínuo de aprendizado. Toda vez que acontece um acidente, você revê processo e muda a norma. Rever processo e muda a norma. Vale para a indústria, vale para o setor logístico, em qualquer escala, né? E não diferente nos processos de licenciamento ambiental. Então, hoje, o órgão ambiental ele exige dos terminais uma série de planos para serem cumpridos, né, de contingência. Caso aconteça algum acidente, você esteja preparado para uma pronta resposta. Houve uma evolução, né, não foi só o acidente da Ultracargo, mas você pode pegar o próprio acidente na Local Frio também. Sim. Né, que foi com um container. Sim. E é importante o nosso espectador entender que a operação de líquidos não acontece só em navios especializados ou em terminais especializados, mas também em containers, né, que a gente chama de isotanque, que é aquele container que parece uma ampulheta ou às vezes um cilindro, né, dentro de uma caixa. Todos eles são operações de líquidos. E grande parte dessas cargas estão categorizadas como carga perigosa. E você tem uma regra de manuseio dessa carga dentro do porto. O que a gente pode colocar hoje é o Porto de Santos e outros portos, obviamente, respeitando a legislação brasileira, tem se adequado cada vez mais a critérios de segurança, justamente para proteger a carga, as cargas que estão adjacentes a essa carga perigosa e, obviamente, o entorno. Então, hoje, com certeza, houve uma evolução, do mesmo jeito que o Marcelo colocou, houve uma evolução, um crescimento de operação de cargas distintas, em quantidades distintas, também esse processo foi acompanhado com esses planos de contingência, com esses planos de segurança. Marcelo, o Técio bem colocou a questão do acidente da Local Frio, mas antes dele acontecer, nós tivemos o maior acidente, que foi o da Ultracargo, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de área portuária, e um acidente que imobilizou centenas de profissionais das diversas esferas, né? E uma das primeiras empresas, um dos primeiros terminais que agiu foi justamente o Stolthaven. O que ficou de grande lição daquele episódio e o que mudou dentro das atividades e dentro da forma, da maneira de trabalho da Stolt a partir daquele acidente? Foi enfim, um evento traumático para todos, né, Nathalie? Que poucas pessoas sabem desse episódio é que foram as câmeras da Stolt que deram primeiro o alerta de que algo estava acontecendo de errado ao nosso vizinho, né? E praticamente foram 10 dias, né, de combate em que nós tivemos que manter os nossos tanques constantemente sob resfriamento, né? Tivemos pessoas que foram verdadeiros heróis que ficaram no terminal mantendo os nossos ativos, porque sabiam que se houvesse uma contaminação dos nossos tanques, que eram justamente vizinhos, o acidente podia se tornar o dobro do que já foi, né? O que fica?
acho que fica para nós que nós tínhamos uma equipe comprometida, preparada para aquela situação que se mostrou fundamental no momento em que acontece de fato aquilo que a gente sempre procura acreditar que não vai acontecer, mas que a gente se prepara para isso. Após isso, houve, como o Tércio comentou, uma série de programas regulatórios encabeçados pelas principais agências, entre elas a CETESBI, o Porto de Santos, assim por diante, né? A ANP, em que hoje nós temos um programa comunitário, vamos dizer assim, entre todos os terminais de combate a situações, não só os terminais, como todos os agentes, Corpo de Bombeiros, Marinha e assim por diante. Um comando único, a gente pode dizer, uma integração. plano de ação único e conjunto, que é feito simulações constantemente, né? Nós, inclusive, oferecemos sempre o nosso terminal anualmente para a gente fazer essas simulações com todos os terminais. Outros terminais também se oferecem para isso, né? Além da questão da simulação e da questão do regulatório, houve efetivamente também a tecnologia, como o Tércio estava comentando, trazendo para ambientes mais seguros, né? Inclusive agora na nossa comemoração de 40 anos, nós estamos comemorando o maior investimento do grupo, né, num país, que é no caso do Brasil, nós, para um programa de 4 anos, que justamente mais de 80% do benefício é segurança, né? E o que traz esse tipo de programa? São uma série de sensores que, quando colocados em determinados equipamentos críticos e locais, eles permitem que toda a parte de inteligência artificial que hoje está à disposição, que a gente chama de internet das coisas, né, permitam você ter uma leitura muito mais preditiva de todo o ambiente onde você está operando. A gente está falando de prevenção e não de solução da consequência, da resolução do problema efetivo. Então, eu diria que existe hoje um tripé, né, dessa grande lição, que eu acho que todos os terminais fizeram a sua lição de cada nós especial, que é o tripé de trazer a tecnologia para ativos cada vez mais confiáveis e monitorados, a questão dos procedimentos, que nós, inclusive, achamos bom ter uma estrutura regulatória que nos obrigue, vamos dizer, a ter processos seguros, mas, na verdade, a gente sempre foi além. Então, assim, nunca tivemos nenhum tipo de problema com relação a isso, porque sempre a gente está se esforçando a ter procedimentos mais rígidos que as próprias legislações e regulações que existem. E o terceiro fato é o fator humano, né? Sim. Que não dá para a gente desconsiderar a questão de que as pessoas são as pessoas que estão atrás das operações, então elas têm que estar sempre conscientemente entendendo que precisam estar em um ambiente seguro, operar de forma segura, né? Se sente inseguro, não faça, né? Sim. Nós temos, inclusive, uma regra explícita nos nossos crachás feitos pelo nosso chairman, né, que diz o não à tarefa. Então, qualquer funcionário pode dizer não ao seu chefe, se ele se sentir inseguro, né? Isso traz, assim, um empoderamento das pessoas para que efetivamente operem em ambiente seguro e saudável. Na verdade, né, Tércio, é a preservação do principal ativo da empresa, né? Claro. Que são as pessoas. Sim. Pessoas e reputação. Sim. Né? Porque hoje, aliás, quando a gente fala de ESG, um dos ativos que a empresa que hoje coloca isso na pauta da administração é a crise reputacional. Sim. Você pode demorar 40 anos para construir uma reputação e em segundos destruí-la. Exatamente. Então é importantíssimo cuidar das pessoas e da reputação. A gente falou um pouquinho do ponto de vista da evolução do mercado de granéis líquidos. Tércio, como é que você projeta, se é que a gente consegue fazer uma projeção do ponto de vista dos próximos anos, curto prazo, para esse segmento e para a necessidade que os terminais que operam esse tipo de carga precisam estar prontos? Bom, o primeiro ponto é a questão do combustível fóssil versus as fontes renováveis, né? A despeito dessa corrida, principalmente europeia, pelas fontes renováveis, principalmente energia elétrica,
e convertendo isso em carros, a bateria, né? Inclusive, em outros programas já fui crítico também. Você não faz da noite para o dia uma mudança desse tipo sem fazer um processo gradativo de mudança. Não é à toa que os combustíveis estouraram no mercado internacional, foi justamente porque as empresas deixaram de investir em combustíveis fósseis, entendendo que existia um movimento para os carros movidos a bateria. Muitos ônibus estão sendo convertidos para energia, para fonte elétrica, né, principalmente em regiões metropolitanas. Aí nós estamos falando de uma outra funcionalidade, que é o veículo no centro urbano, reduzindo emissões e principalmente o nível de poluentes locais. Nós não estamos falando ainda de gases de efeito estufa, que é a agenda europeia. Sim. Né? E aí, nessa soma entre movimentos internacionais e o comportamento do mercado brasileiro, eu entendo que o mercado brasileiro ainda vai ser fóssil intensivo. Tá? Existe um movimento? Existe. Né? A gente está vendo várias pessoas comprando carro elétrico, mas o mercado não está preparado para fazer essa mudança tão rápido. E tem outro ponto, você tem uma indústria por trás do transporte o transporte logístico brasileiro, que precisa se readaptar. Que ele é rodo intensivo. E ele não vai mudar para o elétrico. Da noite para o dia. Não é nem mudar da noite para o dia, você não tem uma relação potência instalada no caminhão para ele mover o carregamento dele, em que a energia elétrica e o uso de baterias seja eficiente. Não é eficiente. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, no que o mundo hoje necessita, e a gente está falando de uma agenda global, de uma agenda mundial, a gente pode imaginar que é fóssil intensivo, no entanto, com investimentos necessários para que sejam cada vez menos poluentes. Sim, eu vou dar um exemplo aqui claro, assim, né? Que não seja fóssil, que não seja 100% elétrico. A solução híbrida hoje no Brasil é uma boa solução, porque você queima o combustível localmente no veículo, ele converte aquilo em energia elétrica, e aí ele faz a operação do veículo em sistema elétrico. Porque todo o processo de frenagem do veículo, ele converte energia para o próprio motor. Mas veja, essa mudança não é da noite para o dia. Sim. Né? Você tem uma cadeia industrial para mudar. Nós tivemos uma crise de fornecimento de semicondutores. Não adianta eu fazer essa conversão rapidamente. Outro ponto importantíssimo é a matriz energética do país. Então, assim, a Europa mudar da noite para o dia todos os carros para elétrico e ter uma fonte de geração baseada em queima de gás, queima de carvão, não faz sentido. Né? Se ela tivesse uma base de geradora em cima de eólica, solar... Como nós temos. De ondas. A matriz brasileira, 52% da matriz brasileira é renovável. A matriz brasileira é uma das mais renováveis do mundo. Né? Nós estaríamos aptos a fazer essa mudança. E mesmo assim, eu ainda acho prematuro. Agora, para centros urbanos, você fazer essa conversão com o intuito de reduzir emissões de gases locais, né? Você está no ponto de ônibus e o ônibus não soltar a fumaça na cara do passageiro que está no ponto de ônibus, ok. Né? Essa mudança faz sentido. Né? Talvez seja o momento de se pensar em graduações. Né? Planejamento. Fazer essa mudança gradativa. Gradativamente. A gente faz... Peraí, o tempo estourou. A gente faz um rápido intervalo e na volta a gente segue falando desse assunto que hoje tem dominado, sem dúvida nenhuma, muitos debates, porque, como eu bem disse, é uma agenda global, não é uma agenda do Brasil. O mundo está pedindo socorro. Até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.
Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. Uma história de compromisso. A Stolthaven Terminals está completando 40 anos de Brasil. Somos um hub de exportação e importação que apoia empresas a partir da armazenagem e movimentação de líquidos especiais com qualidade e alta performance. São 4 décadas de atendimento a mercados premium, promovendo soluções logísticas comprometidas com a sustentabilidade, com foco no cliente, priorizando a segurança no manuseio de seus produtos, sem deixar de cuidar dos nossos colaboradores, da comunidade e do meio ambiente. Nossa missão é tornar-se o prestador de serviço global mais respeitado. Stolthaven Santos, 40 anos de Brasil. Excelência em armazenagem. Estamos de volta e abrimos o segundo bloco com o quadro Direito Portuário e Marcelo Samarco. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Boa noite. O tema de hoje é a Portaria 976 de 2022, publicada pelo Ministério da Infraestrutura em 3 de agosto deste ano, para regulamentar a Lei 14.307 de 2022 e estabelecer procedimentos para a habilitação de Empresa Brasileira de Navegação, EBN, no programa BR do Mar. Em resumo, a portaria estabelece o rol de documentos que deverão ser apresentados para requerimento da habilitação perante a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários. Dentre os documentos exigidos para a habilitação, é necessária a apresentação de um relatório detalhado com as informações relativas à operação da EBN ou EBN-Com, com a finalidade de monitoramento da política pública, contendo dados e informações atuais relativas à operação da empresa. Na sequência, a Secretaria de Portos ficará responsável por encaminhar a documentação ao Departamento de Navegação e Hidrovias da Marinha do Brasil, que, por sua vez, poderá solicitar esclarecimentos, informações e demais documentos, caso seja verificada alguma inexatidão, omissão ou dúvida que prejudique o monitoramento da política e a identificação do cumprimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do programa BR do Mar. Por fim, caberá ao Departamento da Marinha monitorar a implementação, o desenvolvimento, a manutenção e a evolução do BR do Mar e elaborar e publicar relatórios periódicos que demonstre o desempenho do programa da BR do Mar instituída pela lei. O rol completo de documentos necessários e todo o detalhamento quanto ao procedimento de habilitação está descrito na Portaria 976 de 2022 e respectivos anexos. Cabe ainda lembrar que o programa BR do Mar deverá ainda ser objeto de decreto regulamentador a ser proposto pelo Poder Executivo e de normativo infralegal a ser aprovado pela ANTAC. Fico por aqui e até a próxima. Direito Portuário, com Marcelo Samarco. Apoio Greenport Certificação Ambiental. Obrigada, Samarco. E já que estamos no Porto e Negócios, o repórter Fabiano Roma e o cinegrafista Márcio Periquito foram conhecer bem de perto o navio veleiro Cisne Branco, que passou pelo Porto de Santos. O veleiro foi construído para celebrar os 500 anos do descobrimento. A embarcação representa o país em águas nacionais e internacionais. É usada em missões diplomáticas e no treinamento dos militares.
é um pedaço do Brasil a navegar. O navio veleiro Cisne Branco tem como missão, através da realização de instrução marinheira, contribuir para o fomento da mentalidade marítima na sociedade, né? O navio é uma expressão visível das mais nobres tradições marinheiras, né? Cultua as nossas tradições e também serve como um chamamento para a sociedade para realçar a importância do mar para o nosso país. O comandante está na Marinha por mais de 30 anos. Para ele, é um orgulho servir no Cisne Branco. Me sinto muito orgulhoso e abençoado por estar, né, realizando essa missão como comandante. E é uma coisa que representa muito, é muito cara para todos nós marinheiros. Né? O navio veleiro Cisne Branco ele tem esse poder, né, de representar assim, as mais nobres tradições, as mais caras tradições. Então é um sentimento de muito orgulho e de muita alegria. A embarcação possui motor para algumas manobras, mas a maior parte da navegação é feita à vela, com o vento como força de propulsão. A decoração, por exemplo, é toda inspirada no século XVIII. Até mesmo a cabine do comandante, que é pequena, mas bem aconchegante. Agora a gente está chegando no local chamado Lobby da Moeda, porque tem aqui, ó, essa moeda comemorativa que fica lá na base do mastro principal do navio, que é esse aqui que você está vendo. Essa aqui é a base do mastro principal. Essa moeda tem uma história muito bacana, é uma superstição dos marinheiros, né? Eles colocam essa moedinha lá na base do mastro para que, se ocorrer algum acidente com o navio, todos tenham aí uma forma de fazer a passagem para o outro mundo segura. É uma tradição, é uma superstição dos marinheiros. Aqui nesse lobby também ficam os camarotes dos oficiais, né? É onde eles descansam, dormem, onde eles têm privacidade. Mas sabe o que é bacana também de mostrar? Tá vendo essa portinha pequenininha? Pequenininha, mas muito importante. Mostra aqui, Valdênio, olha. Biblioteca. Aí a gente abre, obviamente, cheia de livros. Por que é importante? Porque aqui no navio não tem internet. Então, sem internet, os marinheiros não têm acesso às redes sociais. Nos momentos de lazer, eles recorrem a outras atividades. E uma das atividades favoritas do pessoal que trabalha aqui é essa aqui, ó. Vamos lá de novo, Valdênio. Os livros. A galera aqui gosta de ler. No passadiço de comando, passado e futuro em perfeita sincronia. O veleiro possui instrumentos de última geração, mas a navegação também é feita à moda antiga, com cartas náuticas e sextante, para orientação pelos astros. No convés também tem equipamentos de controle antigos, tudo funcional. O veleiro foi construído na Holanda e é o terceiro navio a ser batizado como Cisne Branco, que, aliás, é o nome do hino da Marinha. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. Visitar o Cisne Branco é estar na história da navegação e da Marinha do Brasil. Esse daqui é o traquete, é o primeiro mastro da embarcação aqui do Cisne Branco. Ele tem 41 metros de altura. A nossa visita aqui no navio está chegando ao fim, mas o pessoal da Marinha autorizou a gente a uma aventura. A gente vai subir aí nesse mastro para sentir a sensação de ser um verdadeiro marinheiro, um tripulante aqui do Cisne Branco. Só que para subir não é assim não, tem todo um procedimento. Você vai acompanhar agora. O sargento Veras passa as instruções de como usar os equipamentos de segurança. Fazemos os testes, então, hora de subir pelas cordas. É realmente uma aventura. E dá para sentir na pele como é o trabalho dos militares embarcados no veleiro. Não foi permitido subir até o topo. Chegamos a uns 13 metros, mas já valeu. Depois de descer, o batismo militar. Flexão de braço. Em cima, muito obrigado! Embaixo, em cima, muito obrigado! Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera
E voltamos aqui com os nossos convidados. Participam do programa de hoje o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o gerente-geral da Stolthaven Brasil, Marcelo Schmidt. O terminal celebra em outubro este mês 40 anos. Técio, eu te interrompi no finalzinho do primeiro bloco, eu queria que você concluísse teu raciocínio, até para que a gente pudesse passar para o Marcelo. Qual é a visão da Stolt a respeito desse pilar tão importante do ESG, né? A gente sabe que precisa ser gradual, até porque, apesar de haver uma urgência, isso não é um assunto novo, né? Isso vem sendo tratado há pelo menos algumas décadas. O problema é que agora o planeta está dando sinais de que o único ser racional que deveria ser pensante não foi ao longo de todo esse tempo, né? Não, mas mais para concluir o raciocínio, o grande ponto da relação fóssil energias renováveis o equilíbrio de massa e o equilíbrio de energia, enfim, pensar de forma racional aonde você gera, como você gera e como você gasta, e como você converte aquilo em resultado. Na matriz de transporte de cargas, né, pensando no nosso mundo portuário, principalmente num país como o Brasil, de dimensões continentais. Exatamente. Não dá para fazer essa troca rápida, né? Podemos programar isso. Programar isso significa colocar isso nos centros urbanos, né? Não na logística brasileira. Mas voltando à pergunta que você tinha feito no primeiro bloco, que era o mercado de líquidos, olhando para esse fato, eu entendo que ainda há uma movimentação pesada no Brasil de derivados e petróleo, né? O Brasil é um grande produtor de petróleo, então isso vai ser uma carga que vai ocupar ali o primeiro escalão das cargas líquidas movimentadas, seguidas do etanol para exportação, né? Ainda mais agora com o etanol de milho e o etanol de segunda geração, né? Que é a partir também da palha do milho e da celulose, e os químicos em gerais que o Marcelo já colocou. Então, o mercado ele é promissor, obviamente se disputa com a Petrobras um controle do petróleo, né, e dos derivados. É importante dizer que em 2014... O fim desse monopólio, né? É um monopólio, a gente pode dizer isso. O monopólio da Petrobras, ele pode ser bem usado para o Brasil. Sim. Né? Mas não tem sido. O grande ponto é como você administra o mercado interno, dando competitividade, bons preços para o consumidor e garantindo que continue investimento na matriz de geração. Porque o petróleo não é só para gerar diesel, gasolina e querosene de aviação. A indústria petroquímica, né, essa cadeira, enfim, muita coisa que a gente usa em equipamentos, na indústria têxtil, vem do petroquímico. Né? Então, é uma indústria importante a despeito dos combustíveis fósseis. Marcelo, falando um pouquinho de investimentos nessa energia mais limpa, recentemente a Stolthaven inaugurou sua primeira planta, né, de hidrogênio. É a primeira do país, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e quais são as perspectivas do ponto de vista de alcance de resultados. Sim. Então, olhando para os próximos 40 anos, né, Nathalie, que seja nosso futuro aí longínquo aqui em Santos, no país, acho que a agenda de sustentabilidade veio para ficar e é parte hoje integrante da nossa estratégia. Onde a gente vê duas vertentes, né? A gente pode falar daqui a pouco sobre o apoio à transição dos produtos que a gente armazena para um mundo mais sustentável, transição energética, mas, ao mesmo tempo, nós estamos procurando olhar o que nós podemos fazer hoje para ter um terminal com menos dependência de combustível fóssil, né? Então, nós vamos desde pequenas coisas até coisas maiores. Por exemplo, eliminamos já todos os plásticos na nossa restaurante, nossa cantina, coisas que são, a princípio, simples, mas o plástico está em todas as voltas, né? Desde o copinho que você usa, o líquido, até onde o saquinho que você guarda, né, o garfo e assim por diante. E nessa esteira de fazer um inventário de sustentabilidade que a gente podia fazer no nosso terminal,
encontramos o apoio de uma empresa de produtora de gases, né, que nos deu suporte para que a gente pudesse ter a primeira planta efetivamente de nitrogênio produzido. Mas nós já tínhamos dado um passo 2 anos antes, migrando a nossa matriz de energia para um mercado livre, que é 100% verde, né? Então, nós já não dependíamos mais especificamente de uma única fornecedora, que muitas vezes está usando também, queimando carvão ou gás para produção, mas sim fontes de energia renovável. E aí passamos a ter essa planta operando esse ano. Com isso, basicamente, nós eliminamos 365 caminhões que abasteciam o terminal por ano, porque esses cilindros, né, de nitrogênio chegavam para abastecer praticamente diariamente. Com isso, nós então eliminamos essa emissão de CO2 no transporte e também nos transformamos mais seguros, porque praticamente o nitrogênio é um gás inerte que é utilizado no nosso negócio para tudo que você possa imaginar, né? Desde a armazenagem dos produtos líquidos para mover os produtos líquidos, para limpar os tanques. Então, nós usamos muito nitrogênio. Então, na medida que hoje nós temos uma própria fabricação, né, como houve, por exemplo, a greve dos caminhoneiros há 3 anos atrás, né, se colocou em risco, né, esse tipo de segurança em toda a Baixada que dependia do nitrogênio trazido de fora. Então, essa foi uma iniciativa importante que nós fizemos. Continuamos, agora estamos subindo de 7% para 15% o uso de água de chuva dentro do nosso terminal. Fizemos um investimento enorme de todas as lâmpadas de LED, quer dizer, diminuindo o consumo da energia em si. E agora esse ano, devemos também eliminar todos os veículos a combustão. Então, veículos da diretoria, empilhadeiras, ou seja, os equipamentos que a gente usa vão passar a ser elétricos. Podem ser pequenos passos, mas eles vão todos na direção, no sentido que a gente se torne o terminal mais sustentável possível. E o mais bacana é que no nosso ranking global, né, o Brasil está em primeiro lugar. Então, assim, nós hoje temos, de fato, por migrar a energia elétrica... Hoje vocês fazem a lição de casa e são exemplo. Muito bem feito. Posso garantir que, se fizer um mapeamento da fonte de energia, o fato do Brasil ter 52% de energia renovável, cada quilowatt-hora gasto ali no terminal tem uma pegada ecológica melhor do que qualquer outro terminal da Stolt. E aí nós vamos para a segunda parte da resposta que a gente estava conversando, nossa estratégia não é só ser um terminal sustentável, mas apoiar a transição energética dos nossos clientes, né? É uma cadeia, né? Precisa ser uma cadeia. E como o próprio nome diz, transição é algo que vai levar bastante tempo para a gente se ver livre, vamos dizer assim, dos produtos fósseis. Mas nossa empresa tem, principalmente no Brasil, se apoiado no crescimento do agronegócio e dos biocombustíveis, né? Então, nós hoje somos um dos principais exportadores de etanol do Porto de Santos, né? Não só o combustível como o de uso industrial. Nós fizemos a primeira operação de óleo de soja degomado esse ano aqui em Santos. Então, deixou de ir por Paranaguá todo o volume, passou para o Santos. Esse óleo está sendo usado também em fins energéticos, né? O próprio etanol, um dos nossos clientes, está também trabalhando num projeto de fazer hidrogênio verde com base na biomassa, né? E nós também estamos com um projeto grande, com o Porto de Pecém no Ceará, né? Exatamente. Em que nós estamos estudando a possibilidade de apoiar potenciais clientes para a construção do primeiro terminal verde, que seria de amônia, né? Que é a conversão do hidrogênio em amônia para também a possível exportação. O Porto de Santos também ele pode se tornar um hub importante de abastecimento de navios com hidrogênio, caso a motorização, né, dos atuais motores diesel se transformem em hidrogênio, isso se torna, então, também um novo perfil, né? Um novo produto, né? Um novo produto, inclusive, a ser... a entrar no catálogo de produtos que é tão variado dentro do porto. E o mais importante qualquer processo tem que ser planejado e tem que ter as suas fases intermediárias. Esse problema que o mundo está enfrentando dos fósseis passa um pouco por esse exagero em busca do carro elétrico
e inibindo o investimento na matriz fóssil e num plano de transição, que eu entendo que ainda passa por carros híbridos antes de chegar no 100% elétrico. A gente faz, eu vou te interromper um minutinho, a gente faz mais um rápido intervalo, porque o Nasson está aqui me dizendo que eu já estourei, eu sou a rainha do estouro nos portos e negócios, e a gente volta, segue falando a respeito de sustentabilidade. Isso deve estar na pauta de todo e qualquer mercado portuário, não é diferente. Até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre os anjos do mar. Isso mesmo, é assim que eu gosto de chamar os práticos. E a Praticagem de São Paulo adotou o Programa de Gestão de Emissão de Poluentes Atmosféricos do Instituto Via Green. O objetivo é implantar melhores práticas para neutralizar os gases do efeito estufa e de outros poluentes. Entre as medidas adotadas estão o aproveitamento das águas pluviais e de reuso, o uso de energia solar no estaleiro e a adaptação de motores eletrônicos nas lanchas. O Instituto Via Green é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de projetos sustentáveis. A proposta é reduzir os impactos ambientais negativos relacionados às atividades empresariais no setor de transporte. Esse foi o Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Apoio. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios e abrimos esta última etapa com o Momento Arbitra e Angelino Caputo. Momento Arbitra. Os conselhos de autoridade portuária são fóruns criados para assessorar as autoridades portuárias na condução dos projetos e na manutenção das atividades dos portos organizados brasileiros. Até o ano de 2013, os CAPs possuíam um poder deliberativo, aprovando tarifas e projetos, entre outras decisões de gestão. Com o advento do novo marco regulatório do setor portuário, materializado pela Lei 12.815 de 2013, eles passaram a ter um papel exclusivamente consultivo, o que não diminui sua importância como fórum de discussão e promoção da eficiência portuária.
Os CAPs são democraticamente constituídos por representantes de 3 blocos: do poder público, dos trabalhadores e dos empresários. A Abitra é uma das entidades que indicam representantes para o bloco empresarial nos 30 CAPs, que assessoram os 34 portos organizados do país. Essa representação é padronizada e os representantes indicados pela Abitra seguem um guia de melhores práticas de governança elaborado pela associação, baseado em seu estatuto social e em seu código de ética e conduta. A Abitra é favorável à retomada do poder deliberativo dos CAPs, uma vez que o poder decisório local aproxima o Brasil do desejado modelo Landlord Port, principalmente após os movimentos de desestatização dos portos. Por enquanto, a Abitra colabora ativamente para a boa governança e desenvolvimento do sistema portuário nacional, representando o setor privado em todos os portos organizados do país. Momento Abitra. Obrigada, Caputo. E a gente volta aqui com os nossos convidados. Aqui no estúdio participam do programa o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o gerente-geral da Stolthaven Brasil, Marcelo Schmidt. Esse mês, o terminal celebra 40 anos de instalação aqui no Porto de Santos. Marcelo, eu queria que você desse continuidade ao teu raciocínio para que a gente pudesse falar um pouquinho mais dessas iniciativas que, dentro do ISD, focam a questão da sustentabilidade, mas não só. Isso. Então, Nathalie, completaria dizendo que a transição energética, que é a nossa decisão estratégica de apoio aos nossos clientes, é uma opção. E é uma opção que ela tem que ser exercida ao longo de alguns anos, né? Nós decidimos ser uma empresa de especialidade. Iniciamos lá a nossa vida com especialidades químicas e agora estamos indo para a especialidade dos biocombustíveis, né? Isso significa abrir mão, às vezes, de uma operação mais simples de ser feita, com maior volume, com commodities, que você consegue fazer uma operação com menos dedicação, ou seja, o produto permite uma qualidade menor da operação, enquanto que as especialidades exigem toda uma complementação de tarefas, né? E nós optamos por isso aqui no Brasil, não optamos ser os maiores, a gente brinca ser os melhores naquilo que a gente decide fazer. Então, por isso que nossos investimentos nessa área que estávamos comentando sobre hidrogênio verde, sobre o óleo de soja, sobre o etanol de exportação e assim por diante, são apostas nossas para, junto com os nossos clientes, caminhar nessa transição energética, que vão ser realmente uma trajetória longa, mas que exige para empresas como a nossa, né, terminais portuários e navegação, uma opção. Né? E é isso que nós temos apostado para os próximos anos. Marcelo, a gente falou a respeito de mudanças que parecem simples e que muitas vezes passam desapercebidas e que tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade, né? A gente falou aqui de investimentos do terminal, mas como falamos também ao longo do programa, seu principal ativo é o colaborador, né? Como é que a Stolt trabalha com o colaborador para que ele se torne um multiplicador do quanto a parte dele é importante nesse processo? Sim. Nós investimos bastante com relação à, primeiro, comunicação. Criamos um ambiente inclusivo, né, em que as pessoas participam, de fato, de diversas formas na dinâmica do nosso terminal. Uma dessas iniciativas, nós temos um programa que se chama Ideation. É um programa de ideias, em que existem comissões que avaliam a ideia do colaborador até ser implementado. E daí nós temos até um Hall of Fame no nosso refeitório, onde a pessoa coloca a sua foto, aquela que é escolhida, aquela que tem aquela ideia. E nós, então, fomentamos com que a inovação e as ideias sejam parte inclusiva. A pessoa se sente, independente da contribuição dela, pequena, média ou grande, parte do nosso negócio. É aquela sensação de pertencimento que a gente fala tanto que precisa acontecer, por exemplo, dentro da relação porto-cidade, não é? Sim, fundamental, Nathalie. Sem pertencimento, você não tem as pessoas participando de fato da evolução da instituição. Nós também, durante a pandemia, aprendemos a nos comunicar com lives e nos falar com lives. Hoje mesmo eu vou fazer uma.
Então, é um ambiente que eu adoro, porque hoje a tecnologia permite que os nossos colaboradores façam perguntas. Sim. Eles podem, inclusive, se identificar ou não, se eles se sentem um pouco mais envergonhados, fazer uma pergunta para o gerente geral. Mas existe uma conversa muito boa sobre para onde a gente está caminhando, o que nós estamos fazendo, né? E isso, inclusive, reconhecido pelo nosso sindicato, que nós somos uma empresa disparada em termos de abertura de comunicação e tivemos agora, recentemente, uma pesquisa de opinião que fez com que mostrasse que nós, né, na Stolthaven Brasil, tivéssemos aumentado 28 pontos nos últimos 3 anos. Né? Foi o maior crescimento individual de todos os terminais da Stolt no mundo. Né? Isso através de justamente esses canais de comunicação e inclusão. Além disso, com esse investimento grande que nós estamos fazendo em modernização, que eu te comentei, nós temos um programa grande de capacitação, né? Porque na medida que você tem um terminal onde você trabalha com drones, com robôs, com automatizado, sensores, né? Automatizado, né? O nosso novo centro de comando operacional, né? Parece aquele sistema da Apollo que foi para a Lua, né? É um centro realmente de comando, onde você tem joysticks, então as pessoas têm que se fazer essa transição. Sem dúvida. Né? Independente da idade, né? Nós damos oportunidade para o colaborador se formar. Inclusive, nós oferecemos curso de graduação e pós-graduação para qualquer funcionário que assim desejar. E os cursos de capacitação técnicos agora são, eu diria, bastante importantes para trazer também essa mão de obra para ela estar preparada para os próximos anos, né? Porque foi muito rápido a digitalização, a modernização, e isso chegou, quer dizer, essa indústria 4.0, né, que se fala na manufatura, chegou também na área de serviços, na área portuária. Então, esse é o caminho que a gente tem feito para ter inclusão dos nossos colaboradores, dos nossos negócios. É o caminho mais correto, né? Conhecimento, capacitação, é aquilo que a gente sempre fala, né? O mercado portuário, ele ainda segue muito carente de mão de obra qualificada, né? E quando a gente vê um terminal investindo, né, no seu ativo, na sua gente, né? A gente consegue compreender que a perspectiva de futuro é realmente de senso de pertencimento. Isso, e volto ainda a insistir, né, Nathalie? A gente já falou em outros programas aqui, a necessidade não só do setor portuário, mas do Brasil, de investimento na mão de obra técnica, né? Se vendeu muito o sonho do bacharelado, né? Eu já tive contato com pessoas que já têm o 3º bacharelado e não tem um emprego dos sonhos, né? E hoje carece de mão de obra técnica. Nós estamos falando de todos os níveis técnicos, da tecnologia da informação, a operação logística no chão de fábrica, né? No terminal. É fundamental ter esse nível técnico, e esse nível técnico ele é bem remunerado, diga-se de passagem. Então, essas ações como o que a Stolt coloca de trazer e capacitar continuamente o nível técnico, ele é fundamental, que aí é onde está a produção de fato. Né? Marcelo, um outro pilar muito importante do ISD é a questão da governança, né? Aliás, o Técio gosta muito de pontuar que a própria desestatização precisa estar focada essencialmente na governança. Como que ao longo desses 40 anos essa questão evoluiu dentro do terminal? Eu acho que a governança, nós somos uma empresa familiar, né? O Grupo Stolt-Nielsen, apesar de já termos nas 4 divisões de negócios presidentes executivos profissionalizados, né? Praticamente não temos nenhum membro mais da família Stolt-Nielsen nas operações, né? Então isso é um sinal importante que mesmo uma empresa familiar foi se adaptando aos novos padrões de governança, né? Nós temos um balanceamento entre indicadores, metas e compliance, né, que nós falamos que cada país deve respeitar. Mas a cultura holandesa é uma cultura que dá liberdade também para cada país poder operar dentro do seu limite, né, da governança, do compliance, da forma como se adapta às regras locais, né? Então, nós temos basicamente uma estrutura hoje montada a nível local, onde nós temos também reuniões, metas, indicadores em que a gente acompanha, temos toda a parte das auditorias e temos depois um segundo nível, que é o nível
corporativo, né? Alguns assuntos sobem para o nível corporativo, outros são efetivamente definidos no nível local, né? A governança evoluiu com relação a só a parte financeira, né? Então foi essas palavrinhas, né, ESG, né? Que justamente a gente estava falando aqui sobre a questão ambiental, sobre sustentabilidade, né? Mas governança para nós também tem a ver com o que nós estávamos falando de atitude. Sim. Então, nós estamos num ambiente extremamente regulado, né? Com uma série transparente, né? Transparente. E o tipo de produto que a gente opera, a gente brinca, não é suco de laranja, então é um produto perigoso, que a gente tem que seguir também regras. Então, nós temos um misto de liberdade de trabalhar, né? Como deu o exemplo do Ideation, com outro, uma firmeza com relação a regras que têm que ser cumpridas, né? Uma determinada autoridade também que tem que acontecer dentro de um terminal, quando acontece dentro do navio, para que as coisas de fato sigam a sua rotina, né? Então, acho que essa mistura, né? Esse mix que você faz entre o que você permite de liberdade, o que você trabalha com a governança, é o que cria essa mágica de que a gente tem uma empresa que as pessoas são felizes de trabalhar, né? E, graças a Deus, a gente está tendo sucesso com relação a isso, os nossos funcionários têm dito isso. Hoje, a nossa média de permanência das pessoas é de mais de 15 anos, né? Então, temos nesses 40 anos aí, já temos 2 pessoas que estão conosco desde o começo, né? E ainda estão trabalhando conosco, graças a Deus. Né? Eu acredito que, eu falo sempre, né? Com relação, por exemplo, à comunicação, se engana aquele que acha que a comunicação é feita por uma pessoa só, né? Numa empresa de comunicação, nós precisamos ser sempre um time, né? E o coração precisa sempre bater mais forte, certo de que o caminho é esse, de que o propósito, de que o legado está sendo deixado. Então, a gente já está chegando ao final do programa. Marcelo, eu queria te agradecer demais a disponibilidade de estar aqui hoje. Sei que tua agenda é bastante cheia. Falar um pouquinho dessa empresa que eu vou confessar acho que o Técio não sabe, mas foi uma das primeiras empresas portuárias onde eu fiz palestra sobre a questão da importância do autocuidado, né? Eu levo com muito carinho todos os feedbacks que eu recebi naquele ano. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Logo viremos aí para o Novembro Azul. Então, eu tive a oportunidade de perto saber o quanto a empresa se preocupa com a saúde e o bem-estar do funcionário. Porque eu volto a dizer, né? O principal ativo de qualquer segmento, mesmo que a tecnologia seja muito avançada, ainda vai continuar sendo a gente que faz, né? Então, parabéns. Eu desejo que os próximos 40 anos sigam sendo com foco no planejamento, com foco nas pessoas e com foco no que o país, né, que a Stolt escolheu investir, de fato precisa. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Nathalie. A vocês, sempre um prazer estar aqui com vocês. Queria também deixar aqui um agradecimento em especial a essa cidade tão maravilhosa que nos abraçou, né? Nesses 40 anos, né? Todos os cidadãos que, de alguma forma, interagem conosco, né? Quando entram ou saem na cidade, vêm os nossos tanques com o S vermelhinho ali. E o carinho que a gente sempre é recebido pelas diversas entidades, né? Seja governamentais ou não. Mas realmente o abraço que a cidade nos deu, a gente fica muito feliz e que esses 40 anos a gente está celebrando com todos, com a cidade, com todos aqui. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Técio, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Marcelo, por aceitar o convite e obrigado ao espectador que nos prestigia com essa audiência, né, Nathalie? Até a próxima, né? Semana que vem tem mais. A você que ficou conosco, meu muito obrigada. A gente se vê semana que vem. O horário você já sabe. Programa inédito todas as quintas-feiras, até que acabe o horário eleitoral do segundo turno, a partir das 10 horas da noite. Eu espero você. Tchau. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil. E DP World Santos.